Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo do canal e-Arbitragem, né? Vamos tratar aqui de lances polêmicos da arbitragem. É lógico que à medida que a tecnologia avança, a gente tem ali alguns recursos mais isentos para fazer análises, porém a tendência é que os erros de arbitragem diminuam. Pelo menos foi isso que a gente entendeu quando veio o VAR. A princípio, a coisa não foi tão direta assim, mas estão vindo aí também o impedimento semiautomático, o lance, né, que já apita no relógio do árbitro. Até lá, a gente faz aqui as nossas análises no canal de lances. E o primeiro vídeo que a gente vai analisar, e já tem outros para serem analisados, é o primeiro título em disputa no futebol brasileiro deste ano, que foi a final da Supercopa dos Campeões. Corinthians, campeão pela Copa do Brasil, Flamengo, campeão brasileiro do ano passado, 2025. Esse jogo aconteceu em Brasília no início do ano e deu muita polêmica, porque flamenguistas reclamaram muito, reclamaram da expulsão do Carrascal, reclamaram do primeiro gol do Corinthians, reclamaram que o Breno Bidon deveria ter sido expulso, e os corintianos reclamaram que o gol do Memphis deveria ter sido validado porque foi um gol legal. Vamos ver? A gente olha todos os lances. Duas coisas. A primeira coisa, essa bandeira americana aqui, ela não tem nenhuma relação com questão de guerra, de posição política, nada disso. É apenas por um outro canal onde eu falo de mercado americano ah, e economia americana, então é somente por isso, tá? A segunda coisa em alguns lances, nós temos que ir direto ao ponto, mostrar o vídeo ao chat e perguntar diretamente sobre aquele lance em específico em que você tem dúvida. Se mostrar o lance como um todo e perguntar, você acha que foi legal esse gol? Ele não analisa com o critério específico no, vamos dizer assim, quadro que a gente está querendo. Então precisa ser mais específico, tá? Então isso vai ser aplicado algumas vezes pelas análises que eu simulei antes de gravar o vídeo e durante o vídeo também, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Breno Brasil, vou ser o responsável aqui do conteúdo e arbitragem. E aqui estão as nossas redes sociais, tá? O canal do Instagram, inclusive, para ser criado ainda. Vamos lá. Bom, vamos lá, soltando o vídeo. O primeiro lance é o lance do gol do Corinthians, tá? Embora ele não seja o primeiro na ordem cronológica, porque aconteceu por volta dos 25 minutos, e a gente vai ver que tem lances das faltas do Breno Bidon que foram antes disso, mas foi o primeiro lance polêmico, porque a expulsão do Bidon, se ocorresse, teria que ser feita depois do gol, tá? Então, para não ficar quebrando os assuntos, eu trouxe primeiro o gol, tá? Vamos lá, solta o lance aqui. O Corinthians cobra o escanteio, o Mateuzinho lança na área, o Gustavo Henrique escora, o Varela cai no chão e o Flamengo reclama de que houve uma falta no Gustavo Henrique, né? Os jogadores, inclusive, levantam essa. Ó lá, o lance foi pausado aí, você vê que o Varela cai para trás, né? Ali, e parece realmente que tem ali uma. Ó, ele escora no Gustavo Henrique e depois ele cai, né? E aí o Gabriel Paulista não tem nada a ver com isso, bota a bola para dentro, o Léo Pereira não consegue bloquear. Tá aí o lance. A gente vai para o chat e pergunta: vem cá, você analisa o gol do Corinthians, aquilo que eu falei. Primeiro pergunta do gol. Você considera esse lance legal? Ele fala: olha, tá, não vi muita coisa aqui, não. Tem um contato ali e tal, gol legal. Tá? Então, numa análise mais breve, decisão de gol legal, tá ali, ó. E aí a gente fala assim: mas vem cá, analise o Gustavo Henrique se ele impede a subida do Varela no lance. Ele sobe e deixa os braços no ombro do flamenguista, possivelmente o impede de subir. Analise isso, né? Analise direito. E aí ele, revendo o lance, descreve realmente o que acontece no lance. Gustavo Henrique salta antes, abre os braços e apoia no ombro do corpo do Varela. Isso diminui a impulsão do defensor, ou seja, existe contato que interfere na disputa aérea. O que a arbitragem normalmente analisa. Se for leve, normalmente deixam seguir. Braços abertos podem ser considerados parte do salto, se o defensor realmente é impedido de disputar a bola. Tá? O uso do braço bloquear a subida costuma ser falta. Tá? Tecnicamente, há argumento plausível para anular o gol
por falta do Gustavo Henrique. Tá? Então, essa é o argumento aí do ChatGPT. E aí depois a gente vai começar a ver lance por lance aqui. Primeiro lance, o Breno Bidon faz uma falta no lado esquerdo, no lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandre, né? Uma falta que parece simples, uma falta normal. A gente, de uma forma ou de outra, vai para o chat, pergunta se é falta e se houve infração das quais a opção ele dá. Somente falta, que é o careless, e o reckless, que seria com o cartão amarelo, e o imprudência, que seria o cartão vermelho. Então, ele, no final das contas, fala falta marcada sem cartão. Tá? Então, ah, alguns vídeos que circularam nas redes sociais, inclusive, sugeriram que o Breno Bidon teria 6 cartões amarelos nesse jogo, tá? Um certo exagero. Mas vamos lá. Teve a falta ali, olha lá o replay. O chat aqui, ele fez a análise e eu vou mostrar que há um erro aqui, né? Mas Carrascal conduz a bola, Bidon chega pela lateral, traseira, ao contato, desequilibra o adversário, o defensor não joga a bola primeiro, o atacante perde a continuidade da jogada, a falta, tá bom? Pela regra, se a infração é sobre a linha é dentro da área. Tá? O lance apresenta tentativa de disputar a bola, intensidade moderada, sem força excessiva, sem sola perigosa. Além disso, desde a mudança da regra, existe o conceito de double jeopardy. Se o defensor tenta jogar, ele fala assim, ó, então, minha avaliação, falta imprudente, leve, sem cartão, porém, pênalti. Ele considera que foi dentro da área. Aí eu vou mostrar, pego ó lá, esse lance aí, fiz o frame aí, e somente o pé do Carrascal que está dentro da área. Né? Então, não foi pênalti. E aí, mais uma falta, agora uma pancada um pouquinho mais dura aí, do Breno Bidon ali, nas costas do Jorginho na parte inferior ali também. Pergunto de novo, você vê alguma coisa aí, precisa marcar alguma coisa, alguma punição por cartão, etc, etc. Ele analisa o lance, a dinâmica da jogada, fala de novo das regras, né? Analisa a intensidade, e ele fala aqui, ó, só falta. Foi negligente somente, tá? Imprudente seria amarelo, né? Força excessiva seria vermelho. Ele foi negligente somente. Falta simples, sem cartão. Então, segunda, a primeira, na verdade, a terceira. E aí, eu acabei não colocando na edição do vídeo aqui, eu vou pausar o vídeo e vou mostrar a vocês a, a análise que eu fiz. Aqui, ó. Olhando os 3 lances, o lance do Alexandre, o lance do Carrascal ao lado da área e esse lance no Jorginho, depois eu vou explicar por que que eu fiz essa pergunta ao chat, tá? Os 3 lances, você daria amarelo pelo conjunto da obra? Não. Porque os flamenguistas dizem que o Breno Bidon deveria ter sido expulso no lance que ele tomou o cartão, que é o último lance, do quarto lance que vem depois, tá? Aí o chat fala, lance 1, lance 2, lance 3, né? São os lances aqui. São faltas leves, agora tem um número de faltas, tem um intervalo entre elas, tem o impacto no adversário, tem interrupção de ataques, tem que olhar tudo isso. Aplicando ao caso Bidon, aqui temos 3 faltas em sequência, todas no mesmo setor do campo, todas tentativas atrasadas de desarme, então, ou seja, ele chegando atrasado. Se analisarmos isoladamente, nenhuma das 3 jogadas exige cartão, mas pelo conjunto da obra, as 3 faltas, amarelo por persistências em falta, seria totalmente justificável. Tá? Então, faltas individuais, sem cartão. Número de infrações elevado, padrão de jogo, repetição de faltas, né? E ele fala, até cita que ele está chegando atrasado. E aí, amarelo por persistência. Tá? Então, acumulação, né? Cartão por acumulação quando o árbitro precisa intervir. Então, vou voltar ao vídeo e vou explicar por que eu fiz essa pergunta ao árbitro. Ou ao árbitro da arbitragem, no caso, né? Aqui ele está falando aqui ainda da terceira falta. Vamos para o próximo lance. Aí o Breno Bidon toma cartão. Tá? Ele ficou caído ali, o Alexandre, a bola foi, voltou, e aí vem o cartão pro Breno Bidon. Tá? Toma aí o cartão, né? Ele toma o cartão, toma uma aguinha ali também. Vamos ver o lance de novo, ele dá tem um pisão ali e tudo mais. E aí eu vou pro chat e pergunto, ó, esse pisão aí, será? Fiquei pensando, né? Será que ele em si justifica um cartão?
ou o árbitro deu esse cartão pelo conjunto das 4 faltas, né? Porque se ele daria o cartão pelo conjunto das 3 faltas e essa falta for para cartão, aí sim seria o vermelho. Tá? Mas se nessa falta não se justifica o cartão amarelo por si só, ele deu pelo conjunto das 4 faltas, aí o Breno Bidon não seria expulso. Tá? E ele até me traz duas respostas aqui, eu nem sei por quê, porque na verdade as duas respostas estão muito em linha, né? Acho que é uma questão protocolar do ChatGPT. A análise fica mais interessante do ponto de vista de arbitragem. Eu estou lendo a resposta 1 aqui, mas tanto faz, tá? Você vai ver que a conclusão é exatamente igual nos dois casos. No lance contra o Alexandre Ribeiro, no jogo do Corinthians e Flamengo. Tá? Pidão chega atrasado, o contato ocorre na perna do adversário, o defensor não joga claramente a bola primeiro, a interrupção da progressão, intensidade moderada, sem sola alta, sem força excessiva. Tá? E na outra análise é razoavelmente parecida, ele chega atrasado, contato perna do adversário, a queda é causada pelo impacto, a bola não é jogada de forma limpa. Legal, bacana, vamos esperar aqui descer a tela. Ele desce a tela, falta não é amarelo, falta não exige amarelo cartão por si só. Tá? Por que isso é importante? Porque se essa falta não é para cartão amarelo especificamente, significa que o árbitro deu esse cartão pelo conjunto das 4 faltas. E aí eu fiz uma pergunta depois, né, mostrando, falando, vem cá, o árbitro deu o cartão amarelo desse lance. Você acha que foi pelo conjunto das faltas anteriores, então? Aí ele disse sim. Esse lance sendo posterior às 3 últimas, o árbitro poderia ter dado o cartão amarelo já no terceiro lance, mas também no quarto lance, uma vez que o quarto lance em si ele não representa ali uma justificativa para cartão amarelo pelo lance em si, mas pelo conjunto das 4 faltas. Então ele poderia ter sido um pouco mais rigoroso, tá, no terceiro lance. No quarto lance ele daria mais uma advertência ali verbal e o Breno Bidon não seria expulso, significa que ele estaria nesse lance, que é o lance da expulsão do Carrascal quando encerra o primeiro tempo, tá? Lembrando que o jogo está 1-0, por um gol que segundo a arbitragem aqui não deveria ter sido validado. Ó, veja como ele se contorce de dor ali, né? Bota a mão no rosto, reclama como está sentindo bastante dor. Aí esse lance que passou ainda no primeiro tempo não mostra muita coisa, tá? Não deixa, não dá para ver, as imagens são da GETV. Tá aqui, ó, GETV. Não dá para ver, o pessoal reclama, ele fica no chão bastante tempo. Os jogadores vão saindo, o Carrascal vai para entrevista, fala ali sobre o lance também, e aí vem o segundo tempo. Segundo tempo, o Flamengo volta do intervalo, cumpre ali os 15 minutos de intervalo. O Corinthians não volta, você vê que os jogadores estão ali se aquecendo, fazendo ali alguns movimentos de alongamento, né? E aguardando. O banco do Corinthians já está a postos, né? Comissão técnica, jogadores reservas, mas o time titular não volta, o Flamengo fica sozinho em campo esperando, tá? Isso é inclusive uma reclamação que acontece que a gente não tem como levar para a arbitragem, que é que é a análise disso tudo, mas o Corinthians demora para voltar, o árbitro não aponta na súmula que houve esse atraso, né, dizendo que o Corinthians voltou ali 1 minuto depois e tem a revisão depois que volta para o intervalo. Isso foi uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto. O técnico do Flamengo, então técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que nesse momento não é mais o técnico do Flamengo, falou que também nunca tinha visto isso e que contava com o Carrascal para o segundo tempo e montou ó lá. E aí a gente consegue ver o lance. Tá? Ele consegue ver o lance. Ele volta ali, primeiro o cotovelo escora no ombro e dali para frente, quando sai o ombro da frente, tem um impacto. Você vê que o cabelo do Breno Bidon praticamente nem balança nesse lance, não tem uma pancada assim forte que justifique todo aquele drama dele no chão. Mas vamos para aí a arbitragem, né? O Rafael Klein analisa, volta, dá o cartão vermelho e o Flamengo tem que colocar uma outra, fazer uma substituição aí em função de ter perdido esse meia atacante aí, tá? O torcedor do Corinthians comemora, né? E aí, vamos lá. Ele analisa a expulsão do Carrascal, e aí é o ponto em que o chat GPT fica em cima do muro. Ele diz que não está errada a expulsão, mas que
existe a possibilidade do cartão amarelo, de dar apenas o cartão amarelo, porque ele não vê uma contundência tão grande também, tá? Então, os critérios são uso de força excessiva, agressão. Tá? Esses são os critérios, que inclusive ele mostra esses critérios lá no primeiro lance lá do Breno Bidon, tá? Interpretação técnica. Braço projeta, tal, tal, tal. Na interpretação, há argumento técnico para vermelho por agressão. Então ele acha que quando ele vira ali, de fato foi uma agressão. Tá? Mas ele também considera que pode ser somente um cartão amarelo por conduta antidesportiva, se ele achar que ele somente foi imprudente. Então, conclusão técnica. Vermelho é defensável. Na zona de interpretação, poderia ser considerado amarelo, um cartão, um movimento natural e dar cartão amarelo. Tá? Então, como ele ficou em cima do muro, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu não expulsaria o Carrascal nesse lance, por uma questão de que eu não vejo a força excessiva, não vejo a imprudência ali, a agressão deliberada. Tá? Me parece que ele faz um movimento de tipo, sai daqui, pega e aí não pega. Tanto você vê que o cabelo do Breno Bedon não balança tanto ali e ele cai no chão, claramente fazendo a sua a arte cênica ali. Tá? De uma forma ou de outra, o que aí a arbitragem fala é que não está errado o cartão vermelho. E aí, o gol do Memphis, tá? Então tem um cruzamento, o Yuri Aberto tenta ali, depois o Memphis tenta duas vezes para colocar as bolas para a rede, a torcida comemora e o gol é rapidamente anulado, tá? O Memphis já recebeu aí a informação, o Flamengo está com 10 nesse momento já, tá? Segundo tempo, ó lá, foi anulado em campo porque o VAR não estava disponível, né? E aí a gente olha, ó lá, então a gente vê a bola sai atrás da linha, na frente da linha, aqui a linha facilita. Esse gol foi mal anulado. Não precisa nem dar arbitragem aqui, porque deu para ver que esse gol foi mal anulado. Ah, não sei se estava no limite do limite. Me parece que esse gol foi mal anulado de fato. E esse é o segundo gol do Corinthians. Também tem anulação do gol pelo árbitro de campo, né, pelo bandeirinha. O Pulgar tenta ali e tal. Correu sério risco o Yuri Alberto. Depois outro risco ali, quando ele chegou ali pro Alex Escobar ali. E o gol foi anulado no campo. Mas aí tem a revisão, tá? O Rossi até se prepara aí para recolocar a bola em campo, aí em jogo, né? Mas o jogo já tinha terminado aí, porque já tinha acabado. 1-0, o jogo já seria finalizado e a gente olha aqui, também não precisa acionar nosso árbitro, porque tá claro aí que não teve impedimento, esse gol foi um gol legal do Yuri Alberto. Tá? Então, esses são os lances. Algumas reclamações com razão para o Flamengo, no primeiro gol do Corinthians, para o Corinthians, no segundo gol, que seria o gol do Memphis, mal anulado pela arbitragem, ali estava sem e também tem uma questão que, nessa expulsão do Carrascal, e aí são informações da mídia, a gente viu que houve muita reclamação da interferência do monitor do VAR interferindo no trabalho dos árbitros de vídeo, que é outra questão que não ficou muito bem explicada, mas que a gente também não tem como trazer para a arbitragem. Então, em resumo, esse jogo, gol do Corinthians, o primeiro gol, Gabriel Paulista, deveria ter sido anulado. O Breno Bidon não teria, pelas faltas que fez ali, uma credencial para tomar cartão vermelho. Seria ali talvez um exagero, né? Então ele poderia ter tomado o cartão vermelho na terceira falta, mas aí na quarta falta o árbitro aplicou o cartão amarelo, desculpe, o cartão amarelo de forma correta, mas não fazia sentido o cartão vermelho. Na falta do Carrascal no Breno Bidon, no último lance, poderia ser vermelho, poderia ser amarelo. Eu particularmente acho que foi um excesso, mas não está errado a expulsão do Carrascal. E o gol do Memphis foi mal anulado pela arbitragem. E lembrando que as linhas do VAR não foram traçadas porque o VAR estava offline. Legal? Então, tá aí, deixe seu comentário, fale um pouquinho sobre o que você acha dos lances desse jogo, o que poderia ter transcorrido se esses erros não fossem, né? Acho que um gol logo no começo também é bastante prejudicial numa final, porque o time precisa, corre mais riscos, né, para tentar empatar o jogo, mas você deixa a sua.
opinião. Legal? E até o próximo vídeo. Vamos falar depois agora da semifinal do Campeonato Paulista, que credenciou o Palmeiras à final, mas tem um lance ali, tem um lance do Arboleda e também um outro pênalti que a gente vai falar no próximo vídeo. Aguarde que vai ficar pronto já já.